gente começa agora mais um programa Ponto de Encontro. Hoje a gente vai falar sobre os filmes Mad Max, A Estrada da Fúria, de 2015, e Furiosa, uma saga Mad Max, de 2024. A gente vai falar nesse programa, claro, dos dois filmes mais recentes aí, né? Principalmente que envolve até a personagem da Furiosa, né? Mas é sempre bom lembrar que os filmes ali começam ali na virada dos anos 70 para os anos 80 ali com a trilogia do Mel Gibson, né, que é estrelada pelo Mel Gibson, né, do mesmo diretor, né, o George Miller, que dirigiu todos esses filmes, e tem, obviamente, o primeiro filme, que se chama só Mad Max, aí depois Mad Max 2, A Caçada Continua, e Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão, né, que talvez aí, a gente ainda vai falar um pouco sobre eles aí depois, mas talvez seja o episódio mais fraco aí de todos eles, né. E talvez, eu acho que talvez um ponto bacana, assim, para a gente pensar essa virada de um filme para o outro, é ver como, na verdade, o personagem do Max, ele mais ou menos, ele meio que entra na história da Furiosa, né, principalmente na Estrada da Fúria, né, que é de fato ali a junção desses dois personagens, né, ele não aparece nesse novo filme, né, da Furiosa, a saga Mad Max, ele não aparece, mas o Max, ele é o protagonista até então da história, e tanto é que ele começa a narrativa do filme, mas logo ele entra na história da Furiosa, e daí ele passa a coprotagonizar, sendo que daí ela se torna de fato a grande protagonista do filme, né, porque a história, na verdade, a gente acompanha a história dela, né, a redenção dela, na qual entra também a redenção do próprio Max, né, mas na verdade ele acaba meio que passando o bastão de protagonismo para Furiosa, né, que nesse filme da Estrada da Fúria, ele é feito pela Charlize Theron, né, que para mim eu acho que, além de ser uma baita de uma atriz, talvez seja o grande papel dela no cinema, né, eu acho que essa passagem de bastão dá um pouco para explicar mais ou menos esses dois novos filmes aí do Mad Max do George Miller, né, Thiago? Como você já comentou aí, a gente teve essa primeira trilogia, né, do fim dos anos 70 e início dos anos 80, onde a gente teve a primeira versão, vamos dizer assim, do Mad Max, e dos anos 2000 em diante, o George Miller começou a trabalhar no roteiro já de uma nova saga Mad Max, né, foram muitos anos, se eu não me engano, mais de 10 anos que ele trabalhou nos roteiros, né? Tanto para o Estrada da Fúria, quanto para o Furiosa. E quando eles fizeram o Estrada da Fúria, eles também já, como todo bom roteiro, né, seja de literatura ou de filme, eles já pensaram numa história de origem para cada personagem, né? Pelo menos os personagens principais, os protagonistas de Estrada da Fúria, cada um teve já no roteiro uma história de origem. E não foi diferente com a Furiosa, né? Quando eles filmaram o Estrada da Fúria, já tinha o roteiro já, ou pelo menos não o roteiro do filme, mas já tinha o mito de origem dela, né? A história de origem dela, embora eles não tivessem o roteiro pronto ainda, né? E aí eles começaram, a ideia, né, do George Miller era até fazer os dois filmes em sequência, ou quase em conjunto, né? Só que teve alguns problemas, não conseguiu, e aí ficou aí 9 anos, né, trabalhando até conseguir lançar o Furiosa, né, com a história de origem da Furiosa, por assim dizer. E realmente foi uma passagem de bastão muito boa, porque a gente tem não só uma atriz espetacular, né, que é a Charlize Theron, como também um personagem incrível, né, que é lendário a história dela. Mesmo já no Estrada da Fúria, a gente já sente ali um personagem muito rico, né, muito forte, com um background assim muito denso, né, toda a história dela, né, de estar lá já como imperatriz no Estrada da Fúria e tentar fugir, não conseguir, procurar de novo a terra de origem dela, da onde ela foi raptada, descobrir que essa terra de origem não existia mais, perder as esperanças, aí decidir voltar para a cidadela do Immortan Joe e tomar a cidade, né? Só isso já é uma história incrível. E aí,
com o Furiosa, a gente vem a descobrir que ela não só é uma história incrível, ela é uma história espetacular. O Furiosa, a gente vai chegar nele, mas para mim, pessoalmente, eu achei que isso conseguiu superar o Estrada da Fúria. Eu achei mais denso, mais literário, assim, tem uma profundidade literária e até cinemática, assim, ainda melhor que o Estrada da Fúria. Mas, como tu comentou aí, eu acho que foi uma passada de bastão ótima, porque embora o Max ele seja um co-protagonista no Estrada da Fúria, ainda assim é um protagonista e compartilha esse protagonismo com a Furiosa de maneira excelente, assim, a gente não sente falta do Max, porque a Furiosa toma esse bastão de forma espetacular, e no Furiosa, então, a gente nem sente falta, nem lembra do Max, assim, a gente já tá naquele universo da saga Mad Max, e a gente já entrou no contexto da Furiosa, já esqueceu o Max já ficou para trás, e isso para mim é um sinal de competência extrema, assim, tanto de roteiro, direção, arte, tudo, né? Então, para mim foi excelente. E assim, falando daí especificamente aí da Estrada da Fúria, né, que como tinha falado antes, tem essa troca, essa passagem de bastão, e é interessante ali que é uma história basicamente assim, bem sucinta, né, assim, tirando todo esse background, que é interessantíssimo, né, tem até a própria questão de ela não ter ali metade do braço, né, da Furiosa, e a gente fica querendo saber, nossa, por que será que aconteceu isso e tal, né, que é uma característica marcante fisicamente dela, assim, né? E isso daí depois, obviamente, vai ser contado, né? Somente no filme. Mas o que é interessante é que daí eu acho que a grande ponte que ele faz com, principalmente o Mad Max 2, lá do Mel Gibson, é de ser uma história bem objetiva, né? Eles têm que partir de um ponto e chegar num segundo ponto. Basicamente é essa a história, né? No caso lá do Mad Max era assim, né? Eles tinham que deixar lá um estabelecimento lá que tinha bastante gasolina aí, partir lá rumando para um local onde era um local que tinha ali, vamos dizer, uma grande a esperança, né, de um futuro melhor, não era o do deserto, né? Wasteland, né, como é citado aí em alguns filmes. E no caso ali da Estrada da Fúria é tirar as moças lá que são, imagino que sejam amigas da Furiosa, né? Estão grávidas lá desse ditador lá, que é o Immortan Joe, e levar elas para um local também, que é um local, vamos dizer assim, uma espécie de oásis no meio do deserto, né? E essa objetividade, para mim, é exatamente não só o que marca tanto Mad Max 2 quanto a Estrada da Fúria, mas o que faz deles talvez os filmes com o melhor ritmo de toda a saga, né? Apesar de ter gostado bastante aí da Furiosa, né, do filme especificamente da Furiosa, uma saga Mad Max, eu acho ainda que em termos de ritmo são os dois melhores filmes, né, comparativamente às suas épocas, assim, são os dois melhores filmes, né, o Mad Max 2 tem um ritmo muito ágil, né, idas e vindas do personagem do Max, né, ele vai, sai, volta e retorna lá pro local onde tem a gasolina e tal, tem a briga ali das gangues e tal, então ele é bem direto nisso, né, com, obviamente, os recursos limitados que tinha nos anos 80, e aqui, no caso, já na Estrada da Fúria, já com uso bastante bem feito, né, do CGI e todas as técnicas avançadas, tanto no CGI quanto tudo mais, né, cientificamente que evoluiu, assim, né, na própria construção dos carros, né, que é carros e motos, que é uma coisa muito marcante na saga ali, me parece que isso ajudou ao Estrada da Fúria talvez ainda na minha modesta opinião, está um patamarzinho acima do Mad Max 2, a caçada continua, né? E eu acho que essa objetividade, ela é bem a objetividade de quem está contando capítulos da história de um personagem, né? No caso lá era bem específico do Max, e aqui é um capítulo bem específico da personagem Furiosa, né? Da personagem que no fim das contas é a Estrada da Fúria, né? A estrada dela, né? Que a gente está seguindo, não é mais a estrada do Max, né? É a estrada da Fúria, onde nasce a Furiosa, ela nasce ali na Estrada da Fúria, como a gente vem a saber depois, né? É uma comparação até difícil, né? Porque são épocas de filmagem totalmente diferentes, né? Recursos e tudo mais, dinheiro.
Então é difícil, olha, o Mad Max 2 é espetacular, né? Para mim é um dos melhores filmes eu sempre falo que é um dos melhores filmes de faroeste que tem é o Mad Max 2, né? Tem toda a história do forasteiro que chega na cidade, ajuda a defender dos bandidos, né? E o 1 já era muito bom, né? Tanto é que fez muita fama, muito sucesso e levou a todas essas continuações. Mas até é difícil a gente dizer se esse Max que a gente tem de 2015 para cá é o mesmo Max do mesmo universo, né, da primeira saga. Possivelmente, né, tem uma teoria que diz que ele é o mesmo Max, né, que simplesmente continuou a história dele, mas também tem teorias que dizem que ou é um poderia ser aquele menino feral lá do Mad Max 2, que cresceu e adotou o nome do Max, como se fosse dele, né? Porque ele viu no Max uma inspiração. Tem algumas coisinhas assim no Estrada da Fúria que poderiam insinuar que seria o menino feral do Mad Max 2, porque uma hora ele tem um bumerangue, e outra hora ele também, no Mad Max Estrada da Fúria, ele tem um bumerangue, como o menino feral tinha no 2, e também tinha aquela caixinha de música, também aparece no Mad Max Estrada da Fúria. Também poderia ser uma história alternativa do Max, né? Ou como no Motoqueiro Fantasma da Marvel, tem outras encarnações do Max, né? Como teve do Motoqueiro Fantasma, várias encarnações. Então, mas é assim, é difícil a gente comparar, né? Olha, eu amo muito a primeira trilogia, mas essa agora eu espero que ainda tenha mais outro filme para fechar outra trilogia, né? Mas tá difícil eu dizer. Dessa segunda, pelo menos, eu já tenho certeza que o Furiosa eu gostei mais, assim, mas... E da primeira, o 2 eu acho que é o meu favorito, porque eu cresci assistindo na TV, né? O primeiro já praticamente não tinha assistido. E é interessante que tanto no 2 quanto nesse Estrada da Fúria, o personagem do Max seja um personagem calado, assim, né? Ele praticamente não participa ativamente de diálogos, assim, né? Ele é importante dramaticamente, né? Mas na dramaturgia textual mesmo, ali, de fato, ele não é muito presente, assim, e é interessante que a gente, pelo menos assim, eu já assisti algumas vezes cada um dos dois filmes, e realmente não faz falta, né, o fato de ele não ter grandes diálogos assim, né, até porque justamente pelo fato de ele ter poucos diálogos, torna os diálogos dele muito marcantes, né, toda essa história mesmo que a gente tem falado aí da questão da redenção, né, que é a busca da redenção da Furiosa, justamente vem de um diálogo com o Max, né, ele pergunta para ela, o que você tá procurando, daí ela diz que é redenção, e daí depois quando ela está partindo pro deserto, né, ele vai atrás dela e diz assim, se você for pro deserto, nesse deserto, aí você não vai achar nada, só vai achar mais areia. Então, se a gente voltar lá para da onde é que a gente está vindo, talvez você encontre redenção e eu também, né? E isso é marcante, né? Porque daí a gente meio que, de certa forma, também não só dá um desfecho para a Furiosa, pelo menos naquele momento da história, mas também dá um desfecho pro Max, né? Que apesar de ser se for o primeiro filme de um novo universo, né? Assim, de uma nova encarnação dele, como por exemplo, tu falou o Motoqueiro Fantasma, mas tem, por exemplo, se a gente pegar o Superman do Christopher Reeve, não é o mesmo Superman, né? Do Henry Cavill, né? Ou qualquer outro super-herói, ou James Bond, né? Que o James Bond lá do Sean Connery não é o mesmo James Bond mais recente e tal, né? Então, assim, esses personagens que eles têm as suas próprias histórias independentes, o personagem talvez ele é mais famoso do que a história em si, né? A gente lembra mais do personagem do que da história na qual ele tá vivendo, tanto é que por isso é que ele pode fazer histórias diferentes, em cenários diferentes, né? Pode ser um Batman mais sombrio, um Batman mais alegre, e coisas assim. E para a gente fechar, então, esse primeiro filme aí, a Estrada da Fúria, né, é interessante que o grande vilão ali seja um ditador estabelecido, né? E isso não tinha ali nos filmes do Mad Max, eram meio que grandes
tu até falou em Faroeste, né? Eram grandes donos de cidade, né? Que no Faroeste tinha muito isso, né? O dono daquela cidade, assim, eram meio que os donos daquelas cidades e algumas gangues que vagavam, Gangues, gangues e personagens meio lobos solitários, assim como aquele cara do avião lá, né? do Do helicóptero, girocóptero. aliás, do segundo filme, assim, pessoas que vagavam meio aleatórias, assim, tentando viver vamos dizer assim, das carcaças, né, viver das sobras dessas grandes cidades ou grandes centros que se formavam, assim, né, e eu acho que talvez a grande mudança no caso de cenário ali para os três filmes anteriores, né, ainda que isso tenha um pouco ali além da Cúpula do Trovão, né, a personagem marcante da Tina Turner e tal, né, que ela está ali meio num regime também meio autoritário, né? A própria ideia da Cúpula do Trovão ser meio que um coliseu para diversão da multidão, assim, né? Então tem um pouco disso, assim, mas eu acho que no caso ali da Estrada da Fúria isso é bem marcante, assim, né? Ter um ditador estabelecido que é uma consequência meio que inevitável de a gente pensar num fim de um mundo, né? Como outros filmes abordam isso, né? Filmes posteriores, talvez anteriores também, não consigo me lembrar de nenhum anterior, mas posteriores, o Mad Max ele influencia muito esses filmes posteriores de fim de mundo que se passam em locais devastados assim ou meio desérticos, né? Como talvez um dos mais marcantes seja o livro de Eli, né? Com Denzel Washington, que também tem essa ideia, né? De um mini soberano ali naquela região, né? Comandando gangues e pessoas que trabalham para ele assim, na base do poder e da violência e do medo, assim, né? Que é o personagem do Immortan Joe lá representa, né, nesse filme, assim, né? E eu acho que essa é talvez a principal mudança de tom desses novos dois filmes, né, para os filmes anteriores, assim, essa ideia de uma figura centralizadora, mais imponente do que as figuras dos outros filmes, assim. E a personagem da Charlize Theron, a Furiosa, ela faz justamente esse contraponto, né? Porque ela veio do único lugar que conhecido ou que existe ali na Austrália, né? O filme se passa nos desertos da Austrália. Ela é a única personagem que veio de um lugar supostamente democrático, né? Que ainda resistia com algum tipo de democracia e valores humanitários, de comunidade, de solidariedade. Era até um local utópico, né? E pelo menos nas lembranças dela. E enquanto que no resto do deserto, ali no primeiro trailer de Furiosa, é mencionado que teria se passado 45 anos, mais ou menos, desde o Apocalipse, vamos dizer assim, né? Que a gente nunca ficou muito claro, né, o que aconteceu, mas a gente sempre deduz que foi uma guerra nuclear em decorrência da falta de recursos naturais, principalmente petróleo, né? Então teve esse apocalipse e aí se passaram aí 45, 50 anos por aí, na primeira geração do Max dos anos 70 e 80, um pouquinho menos, aí depois ali já na Mad Max Estrada da Fúria já está por volta de 45, 50 anos, alguma coisa assim. E aí já se formou, né, algumas cidadelas, como a Fazenda da Bala, a Cidade da Gasolina, a Citadela, que já são totalmente dominadas por soberanos ditatoriais, né? E aí a gente faz essa relação com essa filosofia política ocidental, né? De confronto entre democracia e ditadura, né? Essa bipolaridade e que é bem representada tanto na figura do Immortan Joe, de um lado, né, quanto da Furiosa, de outro, né, ela é o oposto em todos os sentidos, né, ela busca o tempo todo a redenção e a libertação física mesmo, né, não só dela própria, desse regime opressor, tanto enquanto mulher, quanto como ser humano também, né, como ela busca também libertar aquelas amigas que ela fez lá no entorno do Immortan Joe, né, que seriam as esposas do Immortan Joe, e ela tenta libertar, né, então ela está sempre buscando a libertação, e aí no Furiosa a gente vai descobrir qual que é toda essa origem, né, por trás dela.
É interessante tu falar dessa questão política, né, que é uma coisa marcante nos filmes do Mad Max, principalmente os dois mais recentes, é essa questão das referências histórico-culturais, assim, né? Tem muito marcante isso no filme, com passagens assim que imitam quadros, né? O quadro do Salvador Dalí, ele aparece lá, as pessoas andando, né, naquela areia meio um mangue, né? Movediço, Uma coisa assim, né? uma coisa meio movediça, assim, mas eles conseguem andar assim, né? Que E depois lembra. eles descobrem que era o Vale Verde da onde a Furiosa veio, né? Exatamente, que por causa dos corvos, né, que estão circulando ali, e tem outras referências, assim, culturais, né, a própria água lá se chama Aquacola, né, tem a questão desse valor que se dá aos automóveis, assim, né, assim, Salve V8, que é o motor lá, né, então, assim, é muito interessante essas referências, assim, que às vezes são só pitadinhas, assim, culturais, mas às vezes são marcantes, né? Essa própria ideia, como tu falou, do governo, né? A gente pode fazer um paralelo disso ao triunvirato romano, assim, né? Por exemplo, né? Daria para fazer essa analogia, assim, né? De três cidades importantes sendo governada por três grandes soberanos, assim, né? E no caso daí agora já entrando, né, na questão do segundo filme, né, do Furiosa, segundo filme dessa nova leva que a gente está falando, do Furiosa, uma saga Mad Max, a gente tem justamente uma espécie de explicação de como essas forças mais ou menos se organizaram, né? Elas já estão mais ou menos estabelecidas, mas não tanto assim, né? Ainda estão em processos de fazer o poder de fato vingar, assim, né? Tanto é que o poder é perdido logo lá no caso da Vila Gasolina lá, né? Ela é tomada pelo personagem ali do Hemsworth, ali, que é o Thor, né? Ele toma com facilidade. Por quê? Porque talvez não está tão estabelecida assim essa questão da soberania, assim, né? Já se tem a ideia lá de um grande soberano, né? Principalmente na Citadela lá, que de fato ele é o cara que controla lá tudo, assim, né? Com seus kamikazes, né? Kamikrazes lá, que é citado no filme, e realmente são pessoas que não dão valor à vida e elas estão ali meio que trabalhando, né? Vamos dizer assim, para a gente daí pegar a grande analogia econômica, que é a analogia, obviamente, dessa questão do fim do mundo, do fim do capital, né? Do fim de uma economia que é baseada no capital, né? A gente tem ali justamente esses grande proletariado ali que trabalha sem dar nenhum valor à vida pro Immortal, né, e pros dois irmãos dele lá que controla as outras cidades, né? Eu acho que talvez a grande questão mesmo assim desse segundo filme, né, Furiosa, uma saga Mad Max, é que ele amplia o leque de forma muito maior, né? Então, assim, por isso que eu digo, ele perde um pouco de ritmo, não que isso seja necessariamente uma deficiência, perder o ritmo, né, do filme, assim, o filme não fica tão dinâmico quanto o anterior, mas ele ganha em termos de dimensão narrativa, né, dimensão política, dimensão cultural, assim, a gente ganha muito mais elementos ali nesse aspecto, e talvez por isso ele não tenha ido tão bem justamente na bilheteria quanto o anterior, né, a um filme de fácil consumo e fácil entendimento, esse aí já requer uma certa elaboração, assim, então talvez explique um pouco, né, esses dois momentos distintos, que o George Miller é um cara que arrisca muito, né, a gente sabe ao longo da carreira que ele transita por universos aí bem diferentes entre si, e nada mais justo que ele, que tem o controle daquele universo, né, ele é a mente por trás de todo esse universo, modifique justamente os parâmetros, né, passa de uma aventura muito mais carregada, de uma narrativa muito mais carregada numa aventura para uma narrativa mais de fundamentação de uma estrutura sociopolítica daquele wasteland, né, daquela terra devastada, né. É interessante, né? No Estrada da Fúria, né? A gente tem também essa, como tu falou, essa questão do V8, né? Do culto, né? Aos carros, aos motores e tal. E justamente porque, né? Como a gente deduz que teve uma guerra nuclear e as pessoas ali estão, a maioria está sofrendo de câncer, né? E a maioria está morrendo e esses garotos da guerra que defendem o Immortan Joe
E a maioria deles tem a vida curta, né? E esse é um dos princípios norteadores ali do Immortan Joe, é buscar uma vida completa, que seja filhos e descendência que consigam durar, né? Porque a radiação afeta a maioria das pessoas, né? E eles não têm muita referência, né? Eles não têm referência de escola, de música, de livro, de leitura, de nada. E a única coisa que sobrou para eles ter como referência cultural, né, são as coisas materiais mesmo, né? Então, eles fazem dessas coisas materiais um culto mesmo, né? Então, o que sobrou ali, o que é importante na vida deles, que é a mobilidade, né, que vem desde o primeiro filme de 79, então a mobilidade está encarnada ali na frente deles. Então, eles adoram os volantes dos carros, os motores dos carros, eles fazem artefatos religiosos e decorativos com sentido religioso mesmo dos motores dos carros, eles dão a vida facilmente, assim, eles se matam literalmente se matam pelo Immortan Joe, né? E a gente tem também, como tu falou, né, o que seria o proletariado ali, né, que é a massa que não tem acesso aos recursos que são totalmente controlados pelo Immortan Joe, e, e o mesmo se replica nas outras citadelas, né, de senhores feudais, vamos dizer assim, com controle total da cidade, dos recursos da cidade. E só para fazer uma analogia com o capitalismo, né, uma das teorias em relação ao capitalismo neoliberal é que a gente estaria entrando na verdade, o neoliberalismo levaria a gente para um neofeudalismo, né, porque a concentração de renda e poder vai ficando tão agressiva e absoluta que uma hora grandes corporações ou pessoas muito poderosas vão acabar dominando tudo, né? Então, meio que como era no feudalismo, que tem o senhor feudal que domina tudo naquela região. E, enfim, aí a gente tem a transição para o Furiosa, que, enfim, vou passar a bola para ti agora. E é interessante, né, que esses regimes aí, como tu falou, né, no feudalismo, ou se pegar o regime antigo, né, do greco-romano, período antigo, eles são regimes que implodem por dentro, assim, né, eles não conseguem mais sustentar o próprio poder por problemas internos, né, principalmente aí em alguns casos na questão de expansão, né, quando tu tem que dar conta de muitos cenários diferentes, tu acaba não tendo o controle, né, foi o que aconteceu ao longo da história do período greco-romano, principalmente romano, foi muito isso, né? E é interessante que justamente nesses aspectos assim desse embate político assim, a personagem da Furiosa seja considerada uma imperatriz, né? No outro filme assim, e a gente vê como uma pessoa nesse segundo filme, a gente vê como uma pessoa comum acaba chegando nisso por questões totalmente que são contingentes, assim, como eu acho que como é talvez a maioria dos grandes personagens, né? Se a gente for pegar, por exemplo, não da maioria, mas de boa parte de grandes personagens históricos, eles se tornaram figuras históricas importantes por contingência, né? Talvez um dos exemplos aí mais recentes da modernidade sejam o próprio Napoleão, o próprio Hitler, né, que são pessoas que começaram ali como soldados rasos ali e foram crescendo, né, não vinham de grandes famílias, nem nada do tipo, não faziam parte ali do poder central já de nascimento, mas foram galgando espaço, né, surgiram no momento certo para aquilo que eles propunham, né, e acabaram aí tendo ambos destinos aí não muito favoráveis, né? Como acontece inevitavelmente ali com o Immortan Joe, né? E né, no caso ali agora voltando pro Furiosa, uma saga Mad Max, talvez a grande mudança mesmo da narrativa se dê na questão de que ele é um filme em capítulos, né? Ele tem, aparecem os letreiros no início de cada capítulo, como se fosse um romance mesmo, né? Como se fosse um livro, assim, dividido em capítulos, e ele vai contando alguns anos da vida da Furiosa desde pequena, né? A gente já vê que ela já é chamada de Furiosa desde pequena, assim, né? Justamente pelo ímpeto que ela tem, né? Esse ímpeto guerreiro que ela tem, assim.
que também faz uma referência, obviamente, ao Mad Max, né, do Road Warrior, né, o guerreiro das estradas, assim, e é interessante que, no caso da construção dela, e ela tá ali, então, tentando pegar um fruto, né, pegando um fruto do pé, e tem uma gangue por perto ali, quando ela é pequena ainda, tem uma gangue por perto, e acaba descobrindo ela ali, né, ela tá com uma amiga ali, essa amiga dela, falando lá para a mãe dela de que ela foi raptada por essa gangue, né, e justamente essa ideia do fruto também é uma coisa, um símbolo histórico religioso, né, nesse caso aqui, né, que remete lá justamente ao fruto proibido, e ele vai fazer esse grande fechamento desse filme, né, esse filme ele conta uma história como os bons filmes com início, meio e fim, né, mas o fim ele é um retorno para o início, assim, né, também como as grandes boas histórias, né, e é interessante daí que esse ciclo se fecha nesse fruto, que na verdade nada mais é do que como a grande analogia que se faz até hoje, né, como a questão do conhecimento, né, que vai levar o mundo à devastação total, ou vai levar a momentos de devastação, momentos de redenção, ou vai girar, né, fazer a história se repetir. E é interessante que esse filme ele não deixa de ser também uma conclusão de todos os outros filmes anteriores, né? Ele conclui mais ou menos, ele conclui no sentido que ele explica, não é que ele conclui, porque a conclusão de fato está na Estrada da Fúria, né? Mas conclui a explicação de todos os outros filmes anteriores ali a partir de um mundo já devastado, né? Que é diferente talvez do primeiro Mad Max lá do Mel Gibson, de 78, né? 78, 79, me fugiu agora, que nesse o mundo ainda está começando a entrar, né, nessa fase, né, de devastação, assim, ainda não chegou o momento total, né, não teve essa grande guerra, nem nada do tipo, assim, e justamente, então, fazendo esse complemento, assim, esse fechamento da história, eu acho que a Furiosa, uma saga Mad Max, ele realmente, ele é uma saga porque ele engloba tudo isso, né? Ele tá meio que contando toda a formação daquele universo, e ele não só termina de novo com esse fruto proibido, lá tem uma cena bastante impactante desse fruto proibido, como esse fruto vai nascer, né, nesse novo cenário ali, e não só termina ali, mas termina exatamente vamos dizer, na antessala do começo da Estrada da Fúria, né, com as meninas saindo escondidas lá para entrar na máquina de guerra lá que a Furiosa vai pilotar então na Estrada da Fúria, né? Então, de certa forma, ele realmente é um fechamento. Tu tá esperando mais um para completar uma segunda trilogia, mas talvez ele não aconteça porque se essa segunda trilogia é a história da Furiosa, a história da Furiosa meio que acaba no próprio filme, no primeiro filme, né, na Estrada da Fúria. Então, como a gente teve o prequel agora, né, a prequela, né, como se chama em Portugal, né, como a gente teve esse primeiro filme explicando a história de origem dela, acho que é difícil que tenha uma história, uma terceira história. Se pode até ter, né, mas não precisa. A história dela, de fato, a história dela está encerrada na Estrada da Fúria e bem explicada com o Furiosa, uma saga Mad Max. Talvez não um novo filme da Furiosa, mas um novo filme do universo Mad Max, né? Para fechar mais uma trilogia, né? Algum outro personagem do qual poderia vir ali da Furiosa e se dar uma sequência, né? Mas é especulação minha, eu não sei de nada ainda a esse respeito. Mas, enfim, o filme a gente sabe que não deu, o Furiosa não deu tanta bilheteria quanto era merecido, né? Mas também não chegou a dar prejuízo. E a gente tem aquele negócio, né? Tipo Blade Runner de 1982, né? Também foi um fracasso, né? Flopou na bilheteria. Mas se tornou um filme cultuadíssimo, né? Ao longo das décadas, né? E que tudo que já conseguiu dar de lucro aí com todo tipo de vendas ao longo das décadas já superou, né, a questão da bilheteria em si. E as críticas em relação ao Furiosas, em geral, são muito boas, né? Então, embora não tenha dado tanta bilheteria, mas eu acho que ao longo das décadas vai acabar se tornando uma obra-prima, né? E também a gente tem que ver que
o Furiosa é um spin-off, né? É um spin-off do Mad Max. Então, não é um filme para quem nunca viu nada do Mad Max. A gente pode ter aí bastante gente. Do último filme da saga Mad Max já fazem 9 anos, né? Então, se vai um adolescente aí de 16, 17 anos no cinema, já provavelmente nunca nem viu nada do Mad Max. Então, já fica meio perdido, né? Então, já é mais difícil dar, né, bilheteria em filmes de spin-off. Então, e também a questão de ser um filme dividido em capítulos, que vai para essa coisa do conto de fadas, de fábula, né? Até o próprio final do filme deixa isso assim bem claro, né? Quanto aquilo ali é um mito de origem que pode admitir várias interpretações e várias contações da história diferentes, né? De como surgiu a Furiosa, né? O final do filme deixa isso bem explícito, de o quanto isso é meio que uma história lendária já, né? E aí, quando a gente assistiu junto o filme, tu até comentou, né, quem é que tá narrando, né? Quem é a terceira pessoa que está narrando. Pelo que eu pude verificar, é mesmo o historiador, né, do filme, aquele cara mais velho que é o historiador ambulante. Até porque a primeira cena do filme é com ele. Então é ele falando. Então, com certeza é ele fechando também, né, o filme. Então ele conta essa história e tem esse fechamento, né, com o fruto, como tu comentou, que ele representa tanto o conhecimento que ele pode significar tanto a redenção do ser humano, né, através do conhecimento que leva à melhoria e leva à tecnologia, mas também a tecnologia pode levar à perdição e ao desastre completo, né, que é o que a gente tem no universo Mad Max. Mas o fruto também significa um recomeço, né, a semente que brota e gera uma nova vida, uma nova árvore que gera novos frutos. Então, esses personagens, eles estão ali buscando redenção, né, da vida que eles levam, né? Tanto até o próprio pretoriano que ajuda a Furiosa no filme Furiosa, que é o pretoriano Jack, né, que lembra muito o Mad Max. Ele também ele está em busca de alguma redenção, né? Porque em determinado momento no filme ele também tenta fugir com ela, né? Só que a horda dos motoqueiros do Dementos acaba pegando eles, né? E enfim, a questão do fruto ali tem toda essa mitologia bíblica, né, religiosa que tu comentou, e ela pega esse fruto proibido e ela acaba sendo expulsa do paraíso, né? Ela é raptada pela gangue de motoqueiros da Horda do Dementos, e aí a gente tem o início da história dela, né? Para a gente fazer um fechamento, é interessante também falar um pouquinho do George Miller, né, que ele é um cara amplamente lembrado pelo Mad Max, né, talvez o grande xodó dele, inclusive acho para ele também, né, até porque pela quantidade de filmes, né, um cara que poucas pessoas tiveram como ele a chance de revisitar a sua própria filmografia tanto tempo depois, e fazendo experimentos que não só atingiram o sucesso que atingiu, né, a Estrada da Fúria, como ele conseguiu fazer um reboot do próprio universo que ele mesmo criou, né? Isso é raro de acontecer, né? Eu não lembro especificamente de nenhum caso desse tipo, assim, né? De alguém que fez uma obra original e fez o reboot dela mesmo, assim, tanto tempo depois, né? A gente tem, obviamente, o George Lucas lá com a segunda trilogia do Star Wars lá fazendo, na verdade ele faz 3 filmes que são prequelas também, né, filmes que passam anterior, mas ele tá todo inserido no mesmo universo que ele já tinha configurado, então assim, não tem uma coisa que muda drasticamente para um universo para o outro, né, uma trilogia para outra, assim, e ali não, né, na Estrada da Fúria ele faz um novo começo mesmo, assim, bem diferente, né, como o Teto falou, que algumas teorias dizem que não é nem o mesmo personagem, né, é um personagem que só usa o nome Max, mas é em outro universo, e isso é interessante que
ele é um cara que ele tem uma filmografia que ele experimenta coisas muito diferentes entre si, né? Como um drama como o Óleo de Lorenzo e uma animação como Rap Fit ou uma comédia animal como Baby, assim, né? Ó, então, eu acho que isso talvez seja a pitada no molho desses filmes do Mad Max, né? Tentar entender como uma mente tão louca como a do George Miller funciona para gerar filmes tão bons, né, quanto alguns dos filmes do Mad Max. É que talvez o terceiro filme lá com o Mel Gibson seja o pior de todos, mas mesmo assim é um filme bacana, assim, ele não é um grande entretenimento, assim, de assistir, ele às vezes meio enrolado numas horas, assim, né, mas talvez até porque ele tenha até perdido a mão no sentido do estúdio se meter muito, né, a gente nunca sabe de fato como funcionam esses bastidores aí do cinemão americano, mas é interessante que mesmo assim ele conseguiu dar a volta por cima, né, depois do fiasco que foi o terceiro filme com o Mel Gibson, e fazer 2 filmes aí com a cara dele muito bem construídos dentro desse universo que ele se propôs, né, mesmo que sejam filmes que tenham levadas diferentes, assim, mas é inegável a boa construção desses filmes, né? A pessoa pode gostar mais, gostar menos, né? Ou mesmo não gostar do filme, mas que há uma construção importante ali, principalmente de personagens e de trama de fundo, isso inegavelmente há, e eu acho que isso só acontece pelo fato ou um dos motivos importantes para isso acontecer é a filmografia dele ser tão variada, né? Em tantos gêneros distantes entre si, né? Então, o George Miller, como tu bem colocou, né, ele tem essa carreira bem diversificada, como tu disse aí, vários filmes bem diferentes um do outro, e que mostra toda a versatilidade dele, né. No Estrada da Fúria, a gente tem meio que uma volta às origens, né, principalmente, eu acho, na minha concepção, do primeiro filme, né, que é aquela coisa da perseguição de estrada mesmo, né, e um pouco do segundo também, né, da coisa do caminhão-tanque e as sequências, né, de perseguição que se tornam praticamente uma coreografia, né, um balé apocalíptico, assim, é como se fosse um Cirque du Soleil do fim do mundo, assim, é muito bonito, assim, parece estranho falar, mas ele tem esse dom de combinar, assim, uma violência extrema e tornar aquilo belo, sabe? Ele consegue juntar o belo com o violento, né? E ele faz todo um circo, né? E Ele não é cruel como o isso, Tarantino, por exemplo, né? O Tarantino trata da violência também meio fetichizada, para a gente usar um termo meio ruim, mas ainda é uma violência meio explícita e meio cruel, de crueza, assim, os personagens são meio cruéis, assim, e o George Miller, ele parece que ele não vai por esse caminho, ele vai por um caminho mesmo da poesia possível num cenário de horror, né? sim, e o próprio Furiosa ele quis fazer como um romance, né? Dividido em capítulos e a forma como ele conta, assim, a capacidade que ele tem de contar uma história, assim, num ritmo que ao mesmo tempo ele é arrebatador e frenético, mas ao mesmo tempo é suave, assim, tu vai sendo levado como carregado como na onda do mar, assim, ou como se você estivesse assistindo uma ópera, ou, sei lá, escutando no teu fone de ouvido uma música do Pink Floyd, né, que é 17, 20 minutos de música, mas você vai lá para cima, você vai lá para baixo, e tem todas as nuances, né, e ele consegue, pelo menos, vamos dizer que seja uma duologia, né, por enquanto, a Estrada da Fúria e Furiosa, ele consegue encerrar isso de uma forma espetacular, né, falando não só de redenção, mas também de questões muito humanas, né, como da própria humanidade em si, né, o que virou o ser humano, né, naquele mundo de tantas perdas e privação, se ainda é possível se manter são e humano naquele mundo, né? Por exemplo, a gente tem ali no Furiosa, a gente tem o Dementos, né? Que uma atuação espetacular do Chris Hemsworth, assim,
possivelmente uma das melhores atuações que eu já vi, ali ao lado do Joaquin Phoenix no Coringa e tantas outras, assim, o personagem dele é marcante, assim como a Anya Taylor-Joy já tinha me surpreendido quando eu conheci ela no filme A Bruxa, que também é muito bom. Ela já tinha mostrado muito talento ali, ela consegue ao mesmo tempo ser, sabe, tão bela e tão forte, né? E a gente tem ali várias questões, né, que o George Miller consegue dar esse fechamento, né, a vingança, né, da perda da família, que a Furiosa perdeu a família e está buscando a vingança contra o Dementos, ela perdeu a mãe para o Dementos, perdeu esse, esse parceiro, novo parceiro, esse parceiro, vamos dizer assim, afetuoso que ela encontrou nesse novo mundo, que foi o pretoriano Jack ali, que é o motorista, e que depois no Estrada da Fúria ela acaba tomando o lugar dele, né? Ela vira motorista desses caminhões de gasolina e de combustível. Então a gente tem violência, beleza, são muitas questões no filme, né? Lealdade, corrupção, amor, pertencimento, religião, culto, a própria vulgaridade e impermanência da vida, né? E aí como esse apocalipse todo levou os personagens à loucura, né? O Max quase foi à loucura, a Furiosa conseguiu se manter sã, embora daquele jeito, né, extremamente forte e aguerrido dela. E o Dementos a gente vê que é um personagem que foi à loucura total, né? A gente vê que ele carrega um ursinho e que ele poderia, como ele diz, ter tido filhos que ele perdeu nesse desastre nuclear, desastre da sociedade, nesse apocalipse. Ele pode ter sido uma criança violentada também, que perdeu tudo nesse apocalipse. Então, nossa, são tantas coisas para se pensar que a gente até se perde, né? Mas, enfim, é isso aí, uma grande ideologia, por enquanto, né, desse universo Mad Max. E o último comentário que eu lembrei, eu não podia deixar de fazer, porque foi uma coisa que me marcou muito assistindo o filme, né? Inclusive, eu assisti a primeira vez junto contigo, e a gente até comentou na hora, né? Que o personagem do Dementos, para mim, ele me lembrou muito. Claro que isso não é só do Coringa do filme do Nolan, lá, do Heath Ledger, né? Isso já é tradicional do Coringa, né? Mas a questão do Coringa ter sido um Batman que deu errado, ou do Batman ter sido um Coringa que deu certo, assim, né? E a gente tem esses dois personagens, né? Essas duas personagens também muito estabelecidos ali nesse filme, né? No Furiosa, porque a gente tem o Batman ali que é a Furiosa, né? Que como o Batman perdeu a mãe, né? A gente não sabe do pai dela, mas perdeu os pais ali, então é uma órfã que cresce ali num mundo para ser forte, né? E a gente tem o Coringa, que é o Dementos, né? Que justamente é um cara que também deve ter perdido a família ali de forma brutal, algo assim, né? Não me lembro se isso deixa claro no filme ou não, mas ele também está procurando alguma coisa para dar sentido para a vida dele, só que ele vai para a desesperança total, né? Ele é o cara como o Coringa. Na cena em que o Batman está espancando ele na prisão lá do segundo filme, né, do Nolan lá, do Batman Cavaleiro das Trevas, né, o Coringa, na hora que o Batman quer saber dele a verdade lá, onde é que tá a namorada dele e tal, o Coringa começa a rir e falar assim, você acha que tá me ameaçando porque você acha que tem como tirar de mim alguma coisa, mas eu não tenho nada a perder. Aí ele começa a dar gargalhada por isso, assim, né, tipo, pra quem não tem nada a perder, tu não pode ameaçar alguém que não tem nada a perder, tu só vai perder, tu é que vai perder tempo, né, ameaçando quem não tem nada a perder. Você não tem como me ameaçar, nada a fazer com toda a sua força. E o desfecho ali do Dementes, ele lembra muito esse desfecho, essa conversa com o Coringa, com o Batman, assim, né? O Dementes também fala para ela assim, eu também não tenho nada a perder, vai lá, cumpre a tua vingança aí, porque para mim não vai fazer diferença, eu já tô
já estou no máximo que eu posso estar, assim, eu só posso, a única coisa que eu posso fazer é continuar fazendo o que eu já faço, que é corromper as pessoas e corromper a sociedade, assim, fora isso eu não tenho mais nada para fazer, eu não vou ter uma redenção para mim, não me espera nada de bom no futuro, assim, eu achei esse paralelo do Batman e do Coringa e do Dementos e da Furiosa um paralelo muito marcante, assim, tanto em termos de diálogo quanto em termos das próprias ações, assim, né, de alguns diálogos remeterem esse diálogo do filme, que é uma coisa ancestral do Coringa do Batman, né, se a gente for pegar até a piada mortal lá do Alan Moore, né, que inclusive a gente já fez programa falando sobre isso, tanto da piada mortal quanto do Coringa do filme recente ali do Joaquin Phoenix, né, é uma coisa marcante da personagem do Coringa, né, esse desespero total a partir de uma tragédia, e do Batman uma espécie de raciocínio, né? Ele tenta levar uma certa razão para a vingança que ele está fazendo, para que a vingança não seja só vingança, seja um pouco de justiça também nesse cenário, né? E isso é bem característico da odisseia do herói, da jornada do herói, né? Que ele tem que passar por essas provações para ver se ele de fato é um herói, ou como diz lá o Duas Caras nesse mesmo filme que tem o Coringa, ele diz assim, ou você morre como um herói, ou vive bastante para se tornar um vilão, né, que é a frase mais marcante do filme, e a Furiosa, ela é bem isso, né, ela, se não fosse o Max ali, talvez ela morresse de fato como uma heroína, né, agora se ela vai viver bastante para se tornar uma vilã, a grande soberana ditadora lá da Cidadela, talvez isso a gente nunca saiba, porque talvez esse filme não aconteça, né. O Dementos é o cara que teve um dia ruim, né? Virou o louco ali do deserto. E realmente é muito legal essa analogia aí entre o Coringa e o Batman e a Furiosa e o Dementos, né? E, inclusive nesse confronto, nesse embate ideológico que os dois têm no final ali, né? É a eterna luta do bem contra o mal, da esperança contra a desesperança, encarnada nesses personagens, né? Batman e Coringa, Dementos e Furiosa, que é o que move, né? A ficção, né? O cinema, a literatura. E, enfim, como a gente estava falando do George Miller, ele conseguiu dar um fechamento excelente aí para essa, por enquanto, duologia. Para tua tristeza, né? Que tu queria uma trilogia aí. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até lá.